Esta é a programação online dos Adventistas do Sétimo Dia do Distrito da Cidade Livre e este é o 7º estudo adicional da classe bíblica online Jesus, Restaurador da Vida. Eu sou o pastor Rafael Irle, seja muito bem-vindo. Eu sou o obreiro Marcelo Landim. Deus nos promete em Jeremias 31:25: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Que esta promessa se cumpra de fato em sua vida. Quero orar com você. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de poder estudarmos mais uma vez a Tua Palavra. Fale conosco, abre o nosso entendimento, é o que te rogamos por Jesus Cristo. Amém. Amém, Marcelo. Que Amém. bom que estamos juntos aqui. Igualmente. E mais uma vez, vamos iniciar o nosso estudo ouvindo a nossa dupla missionária, pastor Luiz Gonçalves, que vai introduzir o tema e a gente já volta para abrir a Bíblia e estudar a Palavra de Deus. Olá, tudo bem? Chega mais perto! Estamos iniciando mais um tema maravilhoso dessa série tão incrível que está sendo uma bênção para todos nós. Tá gostando? Eu imagino que sim, eu estou, com certeza você também está. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso tema de hoje. Eu tenho certeza que você está acompanhado do seu professor ou da sua professora de Bíblia, né, que está ajudando você. E essa pessoa que está te ajudando forma comigo uma dupla missionária. Então a gente vai interagindo, eu daqui, ela daí, você também, e juntos vamos crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. E para dar início a esse tema, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento de estudo bíblico. Abençoa esta pessoa, abençoa esse pequeno grupo, essa classe bíblica, essa família, essa igreja também. Entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu tenho uma história bastante curiosa para te contar. O nome dele era Alex Harley. E esse Alex passou mais de uma década procurando por suas origens, por suas raízes, por sua família. E ele fez isso em 3 continentes. Ou seja, foi uma busca realmente muito grande e muito demorada. E ele começou então a montar o quebra-cabeça e a fazer tipo de uma costura dos retalhos da história da sua própria família através dos séculos. E foi aí, de boca em boca, de pessoa em pessoa, de país em país, de continente em continente, por meio de registros e até de censo, então ele conseguiu montar o quebra-cabeça, conseguiu buscar detalhes, informações importantes, e com o tempo ele descobriu simplesmente a sua história, as suas origens, as suas raízes. Isso aconteceu no ano de 1767. Foi quando então ele descobriu que nesse ano um dos seus ancestrais foi sequestrado. Houve o sequestro no rio Gâmbia, na África. E aí então essa pessoa foi transportada por um navio. E esse transporte de navio o levou até a cidade de Anápolis, em Maryland, nos Estados Unidos. E em 1768 ele foi vendido como escravo para John Waller, na cidade de Richmond, na Virgínia, Estados Unidos. E a história dessa busca, incessante busca por esse Alex, fez com que milhões de outras pessoas passassem a buscar a sua própria identidade, a sua própria origem, as suas raízes. E estudos genealógicos tornaram-se mais populares a partir dessa busca. Ou seja, a atitude de Alex despertou muita gente no mundo inteiro para fazer essas buscas das suas origens. E até hoje, pela internet, pelo rádio, pela televisão, por outros meios, as pessoas estão tentando muitas vezes buscar suas origens, reconstruir a sua história. E isso realmente aconteceu e tornou-se uma inspiração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quais são suas raízes? Quais são suas origens? Qual é a sua verdadeira identidade? De onde você veio? E para onde você vai?
O que a Bíblia fala sobre isso? Você nasceu nesse mundo por acaso? Você tem uma pátria? Você tem uma herança? Você acredita que você veio aqui com um propósito? Muitas pessoas questionam tudo isso. Mas hoje, você vai saber alguma coisa na Bíblia que vai abrir teu entendimento, teu horizonte, para você saber a sua verdadeira origem, as suas raízes e os planos que Deus tem para a sua vida. Agora você vai continuar o estudo bíblico e daqui a pouco eu volto com você. Muito bem, estamos de volta. Obrigado, pastor Luiz, pela introdução. Marcelo, que bom que a gente está junto aqui. Verdade. Mais uma vez. E hoje é o nosso último estudo adicional das sextas-feiras. Nós vamos estudar o tema Jesus e o dom de profecia. Quando se fala em profecia, automaticamente nós pensamos na nossa cultura em prever o futuro. Isso mesmo. Mas a Bíblia deixa muito claro que o futuro pertence ao Senhor. Isso. Profecia é muito mais do que prever o futuro. Profecia é Deus expressando a sua revelação, a sua vontade através de homens. E a Bíblia é um resultado desse dom de profecia. A Bíblia é a revelação de Deus, é a palavra de Deus através dos profetas. Okay. E é claro, a Bíblia, Marcelo, vai estabelecer princípios para a gente identificar quais são os profetas verdadeiros e quais são os profetas falsos. Isso. Hoje, então, vamos estudar o dom de profecia. Falando em dom de profecia, me recordo aqui da parábola dos lavradores maus, que está lá em Lucas capítulo 20, do verso 9 em diante. Nessa parábola, Jesus conta uma história para ilustrar bem como que o ser humano muitas vezes tratam os profetas. A história é de um dono de terras que foi viajar e deixou os lavradores ali plantando nas suas terras. E aí ele manda um mensageiro para tirar os frutos da terra ali, e esses lavradores matam esse mensageiro. Ele manda um segundo, eles também matam. Manda um terceiro, eles também matam. E aí o dono da terra fala: o que eu vou fazer agora? E ele diz: olha, vou mandar o meu filho, quem sabe o meu filho eles respeitam, né? E ele manda o filho, e o filho também é perseguido por aqueles homens. Então cabe ao dono da plantação, ele mesmo fazer justiça. Essa parábola ilustra bem como Deus tem feito. Ele manda profeta atrás de profeta para salvar a humanidade. E os profetas muitas vezes são ignorados, perseguidos e mortos pela própria humanidade. Amigo, a minha pergunta para a gente começar aqui é: por que as pessoas rejeitaram e ainda rejeitam os mensageiros de Deus? É porque essa mensagem ela vem de confronto, né, com o pensamento da pessoa. Então, como não é uma mensagem que vai acariciar o ego dele, mas é uma mensagem que vai contra aquilo que ele pensa estar certo, então ele rejeita esses profetas. É verdade, Marcelo. Muito bem, vamos então às perguntas do estudo de hoje. Pergunta número 1. A respeito de quem Moisés e os profetas escreveram? Vamos ver lá João capítulo 1, verso 45. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então, a quem Moisés referia a respeito de Cristo, né? Perfeito. Então, o Antigo Testamento, os livros de Moisés, em especial os 5 primeiros livros da Bíblia, mas também os outros profetas sempre falavam de um Messias, de Jesus Cristo, e apontavam para ele. Então os profetas sempre apontaram para Jesus. A segunda pergunta: antes de Deus realizar suas obras aqui na nossa terra, o que ele faz? A resposta está no livro de Amós, no capítulo 3, no verso 7, e eu vou lhe dar 2 opções para você escolher, amigo. A primeira opção é: Deus revela o que vai fazer aos profetas, ou Deus age de surpresa? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então a resposta é: revela o que vai fazer os profetas. Isso não é muito interessante? Deus, mesmo sendo Deus e não devendo explicações a ninguém, mas no intuito de salvar
e de gerar fé no nosso coração, ele primeiro revela aos profetas para que a gente creia que ele existe, que ele tem uma proposta de salvação para nós, né? Exatamente. Agora, de que modo Deus revela suas mensagens aos profetas? Nós vamos ver essa resposta em Números 12, verso 6. De que modo Deus revela suas mensagens aos profetas? E aí eu vou lhe dar duas opções. Por meio de pessoas, então Deus manda uma pessoa falar com o profeta, ou por meio de visões e sonhos. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo em sonhos com ele. Então, qual é a resposta? Por meio de visões e sonhos. Muito bem. Então, Deus se revela aos profetas através de visões e sonhos. A quarta pergunta: qual o propósito de Deus ao chamar os profetas? Para que ele quer profetas? A resposta vai estar no livro de Oséias, capítulo 12, verso 13. E aqui o estudo está nos dando duas opções. A primeira opção: o propósito de Deus é conduzir e guardar o seu povo. Ou a segunda opção: o propósito de Deus em chamar os profetas é informar sobre o futuro. Qual é o propósito de Deus? Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta ele foi guardado. Então, conduzir e guardar o seu povo. Muito bem. Então, Deus quer conduzir a gente como seu povo e nos guardar através dos profetas. Bom, já respondemos 4 perguntas sobre os profetas. Agora nós vamos responder 2 perguntas que estão conjugadas. Elas fazem um complemento uma da outra, né? Quais são as 2 características que a Igreja Verdadeira de Deus nos últimos dias, quais as 2 características que ela tem? A resposta vai estar em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Então, em Apocalipse 12, a mulher é perseguida pelo dragão, a mulher é a igreja, e essa mulher tem um remanescente, um restante da descendência dessa mulher, que tem 2 características no tempo aí, bem antes da volta, um pouco antes da volta de Jesus. Quais são essas 2 características? Aqui diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus é as 2 características da igreja remanescente. Então, a igreja verdadeira, a igreja remanescente, e aqui nós falamos de igreja não necessariamente no contexto de instituição, mas no contexto de povo. Pessoas, as pessoas que compõem a igreja verdadeira guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora, o que é o testemunho de Jesus? O próprio Apocalipse nos responde. Em Apocalipse 19, verso 10, deixa bem claro o que é o testemunho de Jesus. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, qual é ou o que é testemunho de Jesus? É o espírito de profecia. Muito bem. Então, amigo, a igreja de Deus, o povo de Deus no tempo do fim, os remanescentes, são conduzidos por Deus através do espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus. Ou seja, Deus não deixou o povo de Deus, o povo dele, antes da volta de Jesus, sem condução a respeito de profecia. Deus dá o dom de profecia à igreja, ao povo dele. E esse dom ainda está vigente. A pergunta número 7 é: um dos dons espirituais é o dom de profecia. Então nós vamos ler Efésios capítulo 4, do verso 8 até o 16, e a gente vai responder 4 breves perguntas nessa leitura. Eu vou fazendo as perguntas e você vai respondendo aí conforme cada verso. Tá? Primeira pergunta: o que ele concedeu aos homens? Verso 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, o que foi que Deus concedeu? Dons.
Muito bem. E a segunda pergunta, quem escolhe os profetas? O verso 11. E ele mesmo concedeu um para apóstolos e outro para profetas. Então, nessa primeira parte, o texto diz que o próprio Cristo é que escolheu, né, pessoas para ser profetas. Então, se eu me levantar e disser assim, eu sou profeta, não basta. Não. É Deus que tem que escolher. É Deus que escolhe, Não né? sou eu que tenho que decidir isso, certo? Exatamente. Terceira pergunta. Para que é dado o dom de profecia? Verso 12 até o verso 14. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, para que é dado o dom de profecia? Para a edificação do corpo de Cristo. Maravilha, amigo. Na verdade, essa edificação, ela é, nesse texto, apresentada em 3 palavras, né? Edificação é uma delas, crescimento e aperfeiçoamento. Então, não é para o profeta ficar rico, não é? Não é para o profeta ficar famoso, né? Não. O propósito é para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificado, aperfeiçoado e cresça. Isso. Quarta pergunta, de que modo a verdade e o crescimento devem ocorrer? Verso 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então é o amor que edifica todas as coisas por meio de Cristo. Ou seja, o profeta, esse dom de profecia deve ser exercido para o crescimento da igreja, e esse crescimento acontece no contexto do amor um ao outro, e não no contexto da usurpação, da enganação, não é verdade? Pergunta número 8. O que Jesus disse que haveria de acontecer nos últimos dias? Então, a respeito dessa questão do assunto da profecia, Jesus falou uma coisa importante. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, o que Jesus disse aí que ia aparecer nos nossos dias, amigo? Falsos profetas. Então, isso é algo importante. Jesus está nos alertando de que nos dias finais haveriam falsos profetas. Bom, até agora a gente viu que, sim, Deus levanta profetas, então o dom de profecia é real, ele existe até nos dias de hoje. Algumas denominações, algumas pessoas não acreditam que os dons do Espírito continuam até hoje. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que sim, os dons continuam, em especial o dom de profecia. Mas Jesus alertando que, olha, vai ter, no meio dos profetas verdadeiros, vão ter profetas falsos. E a pergunta número 9 é: quais as características de um profeta verdadeiro? Em outras palavras, que teste a gente pode fazer para provar, para mostrar se um profeta é verdadeiro ou não? Então, se, por exemplo, eu levanto agora aqui, ou você, ou qualquer amigo da nossa igreja, irmão da nossa igreja, se levanta e diz assim: olha, eu sou profeta. Qual é o teste que a Bíblia nos ensina que alguém deve passar? Então, nós acreditamos que qualquer pessoa e qualquer igreja pode se levantar com dom de profecia, perfeito? Perfeito. Mas tem que passar no teste. 4 características de um profeta verdadeiro. A primeira delas está em 1 João, capítulo 4, verso 1 e 2. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconhecereis o Espírito Santo de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, qual é a característica? O profeta tem que reconhecer que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele tem que reconhecer
crer e tudo que engloba a pessoa de Jesus. Se esse profeta nega algum aspecto do ministério de Jesus, da pessoa de Jesus, esse profeta não é verdadeiro, certo? Verdade. Então, a segunda característica, eu vou ler aqui, Mateus 7, verso 15 e 16. Diz assim, ó: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Olha que interessante. Então, a segunda característica é o comportamento, as obras, as ações. Então, se uma árvore dá manga, ela não pode ser pé de laranja. Então, se um profeta faz coisas ruins, ele não pode ser de Deus. Então, um profeta que mente, que rouba, que não guarda os mandamentos de Deus, que não guarda, por exemplo, todos os mandamentos, inclusive o sábado, que, por exemplo, um profeta que engana as pessoas para ganhar dinheiro, enfim, que tem um comportamento ou que é adúltero no seu casamento, enfim, esse profeta não será de Deus se as suas obras não condizerem com a verdade, certo? Terceira característica é Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o seu povo a seu Deus? A favor dos vivos se constarão os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, o profeta verdadeiro, ele tem que exaltar a lei, né? Em vez de buscar nos necromantes, nos adivinhos, o povo de Deus busca a lei de Deus para ter a resposta. Então, ele deve falar de acordo com o que já está revelado. Isso. Um profeta que diz algo que está diferente na Bíblia, ele não é um profeta verdadeiro. Se, por exemplo, foi o Espírito Santo que inspirou a Bíblia, e é o Espírito Santo que inspira esse profeta, esse novo profeta, por exemplo, se ele, o Espírito Santo não pode se contradizer. Exatamente. Certo? E a quarta e última característica, eu vou ler aqui, Deuteronômio 18, verso 21 e 22, diz assim, ó: se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor nele. Então, a quarta característica é o cumprimento daquilo que foi dito. Isso me fez lembrar, sábado agora, visitando uma aluna da nossa classe, estudando com ela, ela disse que ela foi numa igreja e lá o pastor profetizou alguns anos atrás que ela teria um câncer e morreria. E ela falou, eu não acredito nisso não. Mas aí ela foi fazer o exame, né? Fez o exame e aí o médico falou, olha, o pastor lá errou, porque você não tem câncer não. Porque ela estava sentindo náuseas, alguma situação estava complicada. Você tem aí no seu ventre é uma criança. Aí ela foi e voltou. Rapaz, aqui o exame eu falei, você até mentiu, você é um falso profeta. As semanas passaram, o que aconteceu? Quem estava com câncer era o pastor. E com o passar de 6 meses ele veio a falecer. Que tristeza, não é? Que tristeza. É isso. O falso profeta, a sua palavra não se cumpre. Exatamente. Então vamos revisar aqui rapidinho, Marcelo, as 4 características. A primeira... Ele ensina que Jesus é 100% Deus, 100% homem, né? A segunda... Os frutos revelam o verdadeiro caráter desse profeta. E a terceira? Ele vive de acordo com a lei com os ensinos da lei sagrada de Deus. Ele tem que exaltar a veracidade da lei. E a quarta? Tem que cumprir perfeitamente o que ele disse que foi Deus que falou para ele. Então, se surgir um profeta entre nós, na nossa comunidade, podemos passá-lo por essas provas. E é claro, essas provas elas demandam tempo, né? Elas demandam tempo. Não é em 10 minutos que a gente vê se a pessoa passa nessas provas, mas ao longo do tempo é possível identificar. Pergunta número 10 do nosso estudo:
Deus também chamou mulheres para ser profetisas? Duas passagens, você vai ler aí Juízes 4, verso 4, e eu vou ler Lucas 2:36. E essas duas passagens aí nos mostram que Deus não é nem um pouco machista, né? Exatamente. Aqui em Juízes diz assim, ó: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então nós temos uma mulher profeta no passado. E tem outra, porque o tempo não dá, mas Miriam também é chamada de profetisa. E na Bíblia Ulda também. Tem algumas jovens que As são 4 filhas de Filipe, né, no Novo Exato. Testamento. Lucas 2:36 diz assim, ó: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Famuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que casara e assim por diante. Ela já tinha 84 anos. Essa profetisa chamada Ana, então. Ou seja, Deus não tem esse preconceito. Deus levanta profetisas, mulheres também, assim como profetas homens. Isso. A última pergunta: qual é o segredo para a nossa segurança e prosperidade? 2 Crônicas 20, verso 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, o segredo é crer em Deus e confiar plenamente nos ensinos dos profetas. Que bênção, Marcelo. Bom, nós adventistas do sétimo dia cremos no dom de profecia e cremos que nos últimos tempos, em especial no século XIX, Deus levantou algumas pessoas como profeta. Isso. Entre essas, uma delas aceitou o chamado, outros não aceitaram. Mas a que aceitou é uma jovem que passou a ser chamada de Ellen G. White. E White é o sobrenome do marido dela. Ela viveu 85 anos, escreveu milhares e milhares de páginas sobre assuntos que hoje são conhecidos como verdade científica, mas que na época eram absurdos. Ela escreveu sem ter grande estudo, escreveu de maneira abundante sobre educação, finanças, escreveu sobre saúde, medicina, escreveu sobre administração, escreveu sobre relacionamento, escreveu sobre diversos assuntos, dando ênfase sempre na Bíblia como a palavra de Deus. E nós a consideramos uma profetisa. É claro, ela não é uma profeta canônica, ou seja, assim como outros profetas, como por exemplo nós citamos aqui Ana e Débora, Ellen White não tem um livro escrito na Bíblia. Isso. Então a Bíblia é a nossa única regra de fé. E Ellen White, ela é uma profeta que amplia ou que lança luz sobre os ensinamentos bíblicos para o nosso tempo. Nós cremos em Ellen White como profetisa. Ela não é uma santa, ela não é uma semideusa, nada disso. É apenas uma mulher, como outras que Deus ainda pode levantar e já levantou. Sim. Que foi profeta e nos trouxe luz. Então fica o convite, Marcelo, para todos os nossos amigos conhecerem essa profetisa, lerem os seus livros. Eu vou indicar aqui um livro muito legal de Ellen White chamado Caminho a Cristo. O livro Caminho a Cristo aqui. É um livro bem objetivo, são 13 capítulos e eu acho muito difícil você ler esse livro e não ter uma experiência com Deus, uma vez que ela escreve inspirada por Deus. Eu vou deixar o link deste livro para você baixar gratuitamente aqui na descrição desse vídeo, tá legal? Marcelo, muito obrigado por esse estudo, obrigado por todos os estudos adicionais que nós fizemos juntos aqui. Eu que agradeço. O nosso amigo pastor Luiz Gonçalves vai fechar o tema, vai orar e concluir o nosso estudo de hoje. Nós nos vemos no próximo domingo. Muito bem, parabéns para você. Você que está estudando a Bíblia, que está se aprofundando, que está tirando suas dúvidas, que está aprendendo mais ainda no tema de hoje, o tema número 18, que é o testemunho de Jesus restaura. Eu tenho certeza que esse testemunho maravilhoso
vai abrir seu entendimento, vai abrir seus horizontes, você vai entender sua origem, vai entender também sobre o futuro e vai entender os planos que Deus tem para a sua vida. Me chamou a atenção esse estudo, porque ele começa com Lucas, capítulo 20, de 9 a 18, e apresenta a parábola dos lavradores maus. E é interessante como vai mostrando e fazendo conexões. Mas aí, chegando um ponto aqui que me chama mais atenção ainda, é quando nós chegamos em Amós 3, verso 7. Lembra de Amós 3, verso 7? Fala que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso dá segurança para a gente, porque essa revelação nos mostra o passado, o presente e o futuro. Apresenta nossas origens, nossas raízes, mostra nossa verdadeira identidade e aponta para o futuro como a história que eu contei no começo. Outro texto que me chamou muita atenção aqui foi de Oséias 12, verso 3. A forma como Deus chamou profetas, como Deus levantou os seus servos no passado e como ele continua dirigindo sua igreja no presente. Mas tem um texto aqui que para mim é o texto-chave, é o texto que resume todo o tema de hoje. E o texto está, na verdade são 2 versos, e os 2 estão em Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, verso 17, diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui fala dos mandamentos de Deus e do testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus são os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo 20. Mas o que seria então o testemunho de Jesus? Agora vamos para Apocalipse 19, verso 10, que diz assim: olha que interessante. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Veja como esse texto é claro. Então, Apocalipse 19, 10 ajuda a entender Apocalipse 12, 17, que por sua vez ajuda-nos a entender Isaías, capítulo 8 também. Olha só, no tema de hoje você viu que Deus tem uma igreja aqui na terra e que essa igreja guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o dom de profecia, é o espírito de profecia. A igreja adventista do 7º dia acredita no espírito de profecia, no dom de profecia. E nós também acreditamos que esse dom foi dado à igreja através de Ellen White. Ellen White foi o instrumento nas mãos de Deus para que Deus pudesse dar uma mensagem específica para o seu povo nos últimos dias. E Deus deu a Ellen White cerca de 2.000 visões. E ela escreveu cerca de 80 livros. Livros grossos, livros grandes. Aqui eu tenho apenas alguns para demonstração. E esses livros são verdadeiros comentários da Bíblia. É impressionante como esses comentários bíblicos que Ellen White escreveu, inspirada por Deus, são uma bênção para cada um de nós. Agora, cuidado, porque nos últimos dias também surgiriam falsos profetas. Os falsos profetas enganariam as pessoas e, se possível, os próprios escolhidos, porque o falso profeta é aquele que faz suas profecias, mas que não estão de acordo com a Bíblia. E a vida desses falsos profetas também não está de acordo com a Bíblia. Para que a profecia seja correta, ela tem que estar de acordo com a Bíblia, 100% de acordo com a Bíblia. E isso que eu acabo de explicar para você é o que a gente chama de dom de profecia. É o testemunho de Jesus que Deus deu a esta igreja através de Ellen White. E através então do estudo da Bíblia, sob o comentário de Ellen White, inspirada por Deus, nós chegamos a entender o antes, o durante e o depois. É através do estudo da Bíblia, é através do dom da profecia, é através do testemunho de Jesus que você descobre quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Entendeu ou não? Aquela pesquisa que Alex fez para saber as suas origens, nós fazemos aqui na Bíblia. Você e eu somos filhos de Deus. Nós somos criaturas dele, feituras dele.
E em breve Jesus vai voltar para nos buscar, nos tirar desse mundo, nos levar para os céus. E depois Ele vai nos dar um novo céu e uma nova terra. Você, portanto, é filho de Deus, você é filha de Deus. Confia nisso, entrega a sua vida para Ele, ande com Ele. Creia na Bíblia, creia nos profetas, creia na palavra de Deus. É como diz 2 Crônicas 20:20. Creia no Senhor vosso Deus e você vai estar seguro. Mas creia também nos seus profetas e prosperareis. Que assim seja na sua vida, hoje e sempre. Que Deus te abençoe muito. E só para terminar, uma pequena consideração importante. Você já parou para pensar assim, como é que esses pastores adventistas da Novo Tempo sabem tanto da Bíblia? Eles falam da Bíblia assim, com tanta facilidade, pega a Bíblia, abre, explica, e é uma coisa extraordinária. Já pensou nisso? Eu, quando vim para a igreja adventista, eu pensava isso. Eu pensava, como é que esse povo sabe tanto da Bíblia? E eu descobri, é porque esta igreja tem a obediência aos mandamentos de Deus e tem o dom de profecia, o testemunho de Jesus. Isso abre o entendimento, mostra o caminho, mostra o passado, o presente e o futuro, as suas raízes e o que Deus tem para você no novo céu e na nova terra. Amém? Deus te abençoe muito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo tema de hoje. Obrigado porque ficou claro para nós que a tua igreja é a igreja que teria o testemunho de Jesus, que é o dom da profecia. Abençoe essa pessoa que está estudando a Bíblia conosco e que a partir de agora vai mais do que nunca crer no Senhor e crer também nos seus profetas. Louvado seja o teu nome por tudo isso. Nós entregamos essa classe bíblica, esse pequeno grupo, esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, essa criança, essa igreja, nas tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Planejada em cada detalhe, me refez com tanto amor, a sua imagem eu sou.